Pessoal, eu falei da variável do tipo int, tá? Então, só para encerrar aqui, se eu tenho uma variável int, eu quero saber quantos bits, quantos bytes eu uso esse comando sizeof x, tá? Então, o número de bytes eu posso ter usando o sizeof. Então, só uma coisinha extra, uma forma de saber, porque às vezes eu estou numa máquina de 64 bits, pode ser que algumas coisas sejam diferentes, tal. Então pode dar alguma diferença. Então, nesse caso aqui, são 4 bytes. Cada byte são 8 bits. Então, se eu quiser um número em bits, eu tenho que multiplicar por 8, tá? E aí eu tenho o número de bits, 32 bits. Eu tenho como saber quantos bits tem uma determinada variável. E no caso, a variável do tipo int tem 32 bits. A variável do tipo char, se eu mudar isso aqui para char c, pode ser x, não tem problema. A variável do tipo char tem, vamos ver quantos bits, do tipo char tem 8 bits. Tá? Quanto que eu consigo representar numa variável do tipo char? São 8. Então, vou colocar aqui, deixa eu dar uma ajustada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Aqui, 7, 8. Certinho aqui. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Eu tenho 8 bits para representar o char. O char são 8 bits. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Eu tenho 128 valores, tá? Desculpa, eu tenho 256 valores. Eu tenho 2 elevado à oitava, que vai me dar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. O char representa 256 coisas, 256 valores. Quem são esses valores? São os valores da tabela ASCII, que eu já falei para vocês. Tá? Os valores representados são da tabela ASCII. Conforme eu falei para vocês, os valores representados vai de 0 até 128. Está aqui, entre 0 e 127. Você tem os valores representados pelos caracteres do tipo char. Pouca coisa, tá? Se eu quiser caracteres mais elaborados, vou precisar de outras coisas que não sejam char. Mas não tem acento, é bem pobrezinho que eu represento num char. Essa é uma boa pergunta. E se eu colocar um valor que ultrapassa essa capacidade, se eu colocar uma variável com acento? Eu não sei. Uma boa pergunta. Se eu fizer x recebe uma constante, vamos colocar aqui O, e aí eu mando imprimir o x, porcentagem C, e eu mando imprimir aqui o x, ele vai imprimir O. Mandei executar. Vamos lá, imprimiu O. Só alegria. Está dentro da tabela ASCII o valor entre 0 e 128. Mas nessa tabela não tem acento. E se eu colocar um acento, o que será que vai me acontecer? Não sei. Vamos descobrir agora. Coloquei o O. E vou mandar rodar. Run. Deu pau. Não aceitou. Erro. Não aceitou. Ele disse que é inválido. Tá? Então, se eu quiser representar acento, não pode ser por meio do caractere, não pode ser por meio do char. Vai ter que ser alguma outra coisa maior que char. Char não dá conta de representar. Ele nem executou o programa, ele falou deu erro, tá? Não deu overflow, tá? Warning, program finish, não funcionou. Se eu colocar aqui apenas o O, ele funciona. Então é bem limitado esse char, tá? O O funciona, o O não funciona. O que mais que a gente tem sobre o char? O char é isso, tá? É um valor, ele varia de menos 120, segundo as minhas anotações aqui, ele varia de menos 128
A127, ele tem um bit de sinal e ele representa aí todos os valores que estão na tabela ASCII, tá? Ele representa esses valores aqui da tabela ASCII, tá? Aí, legal. Então esse é o nosso amigo char.